Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. No episódio de hoje desse Me Ajuda Laura, eu escolhi a dúvida do Wagner. Ele me escreveu o seguinte: o café gera ou pode gerar ansiedade, correto? Eu evito tomar muito café porque senão fico doido, com uma pressão no peito e sempre achando que tem algo que poderia estar fazendo que não estou. Mas meu ponto é, será que deveríamos evitar isso? Ou não tem problema? Nem todo mundo tem ansiedade por tomar coisas como cafeína. Eu achei essa pergunta ótima, porque o café é inclusive uma das coisas que eu gosto muito e que eu muitas vezes apareço tomando e nunca tinha me dado conta de falar sobre o café, né, e essa questão da relação do café com a ansiedade. Então, Wagner, obrigada pela tua pergunta. Vamos à resposta. Todas as bebidas que contêm substâncias psicoestimulantes, elas podem gerar sintomas semelhantes à ansiedade, físicos, né? E aí, muitas vezes, a gente passa a interpretar aqueles sintomas como uma prévia de uma crise de ansiedade. A gente começa a ficar hipervigilante, começa a se auto-observar em exagero e, por vezes, sim, pode vir a gerar uma crise de ansiedade, mas não necessariamente porque tomamos café, mas por todo o processo que essa bebida psicoestimulante gera no nosso corpo, né? Todos os sintomas e sinais que são muito parecidos com uma pré-crise de ansiedade mesmo. Tá, Laura, mas e aí? Tu toma café? As pessoas tomam café? E como é que é isso? O negócio é o seguinte, a gente precisa se conhecer. É claro que existe um padrão, assim como bebidas mas que tem substâncias que acalmam, como o maracujá, o chá de camomila, ajudam algumas pessoas a pegar mais fácil no sono, a se acalmar, e para outras não faz diferença nenhuma. E assim é com as bebidas psicoestimulantes. Então, a partir do momento que a gente se conhece e que a gente consegue perceber qual é a dose que vai diferenciar o remédio e o veneno, a gente consegue usufruir dessas bebidas sem necessariamente isso atrapalhar a nossa vida, atrapalhar o nosso dia e nos gerar aí sintomas de ansiedade ou coisa do tipo. Então você vai, por exemplo, eu tenho pacientes que a gente tem uma combinação que eles só vão tomar café, e é uma xícara de café até as 11 horas da manhã. Depois das 11 horas da manhã, a pessoa não pode mais tomar, porque aí vai gerando nela sintomas que ao longo do dia interferem no sono, né? Não deixam a pessoa dormir bem, porque fica lá a substância ainda causando uma aceleração cardíaca, fica ainda muito presente no organismo e interfere no sono. Outras pessoas relatam que tomam café até o meio da tarde e isso não interfere, não fica doido, como o Wagner relatou aí. Então o ponto é esse, você precisa se conhecer. A gente também sabe que o café, ou as substâncias que tem, as bebidas que têm essa substância que nos estimulam, somadas com algumas medicações, também podem não fazer muito bem, também podem causar alguns efeitos aí ansiogênicos. Então a gente precisa ir experimentando. A minha sugestão é que você comece a diminuir o café. Se você se sente muito ansioso, uma das coisas que a gente pode começar fazendo antes de entrar com medicação, por exemplo, é diminuir as doses de café, de chá preto, de Coca-Cola, que são as principais bebidas que a gente consome da nossa cultura aqui do Brasil, pelo menos, né? Cuide os chás que você toma também. Muitas vezes o chá parece super inofensivo e por trás tem substâncias como a cafeína, o chimarrão, pra galera aqui do Rio Grande do Sul, também contém cafeína. Então a gente precisa ir experimentando. Comece diminuindo, veja como você fica e depois vai aumentando até você perceber que esse é o meu limite. Algumas pessoas tomam 2 cafezinhos por dia e esse é o seu limite. Um quando acorda, um depois do almoço,
uma xicrinha pequena e tá bom. Não tem problema a gente tomar café. Sim, ele pode gerar ansiedade, mas por essas coisas que eu trouxe pra você agora. Então é isso, assim, o café não necessariamente é um vilão, como eu sempre digo, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, se a gente tomar litros de café por dia, vai ficar muito mais propenso a ficar mais agitado, mais estressado, mais à flor da pele, mais irritado. E às vezes a gente não sabe de onde vem isso, né? Dá a impressão que é do trabalho, dá a impressão que é dos filhos, do cachorro, do vizinho e tal. E quando vê, na verdade, é um descontrole aí na ingestão desse tipo de substâncias. E também a gente tem outras substâncias que são presentes nos alimentos que nos ajudam no controle da ansiedade. Esse já é papo para um outro episódio, né? Mas não queria deixar de contar aqui para você que tem esses dois lados da moeda. Tanto substâncias que ativam o nosso sistema nervoso e aí geram sintomas no corpo que podem vir a gerar uma crise por a gente interpretar de forma errada esses sintomas, ou substâncias que nos acalmam e nos aliviam. Uma coisa que é parecida com o café é o exercício físico. Exercício físico não gera ansiedade. O exercício físico gera aceleração dos batimentos cardíacos, por vezes tontura, por vezes baixa pressão, e isso pode ser identificado pelo indivíduo como uma pré-crise de ansiedade. E aí as pessoas têm receio de fazer exercício físico porque gera crise de ansiedade. Mas não é isso. Na verdade, a gente interpreta que tá começando uma crise quando, na verdade, é só consequência daquele exercício físico que a gente fez. Então, espero ter respondido a dúvida, espero ter ajudado. Caso você tenha interesse de tirar a sua dúvida comigo sobre qualquer aspecto em relação à ansiedade, mande a sua dúvida para o contato@laurapotrick.com.br ou lá no Instagram no @tratando sua ansiedade. Espero a sua dúvida para eu te ajudar através do Me Ajuda Laura aqui no podcast. Até a próxima!